Nessa quinta-feira, um dos jogos mais importantes, não só em relação à disponibilidade de mercados para que a gente possa apostar, trade, mas também em relação à disputa pelo título da Premier League, é o Manchester City com o Brighton, o City enfrentando a equipe do De Zerbi fora de casa. Nessa tarde de terça-feira, o Arsenal goleou de maneira vexatória o time do Chelsea, 5-0, e com 2 jogos a mais assumiu isoladamente e momentaneamente a liderança da Premier League. O Chelsea, de uma extrema dependência do Cole Palmer, não teve o seu principal jogador na tarde dessa terça e foi totalmente dominado, né? O Nicolas Jackson ainda teve algumas chances, mas a qualidade técnica do Jackson é muito inferior e o Arsenal engoliu a equipe do Chelsea. Porém, a liderança do Arsenal ainda não é algo fixo, porque o City tem 2 jogos a menos, um agora contra o Brighton e depois um confronto fora de casa contra o Tottenham. Isso pode dar a liderança para o City. Só depende dele, né? O City só depende de si para ser campeão. O Liverpool voltou às vitórias contra o Fulham, o Arsenal segue muito bem depois de ter vacilado dentro de casa contra o Aston Villa, venceu o Wolverhampton, agora venceu o Chelsea, mas ainda é uma corrida onde o City só depende de si. Além disso, vamos falar sobre o jogo italiano da Udinese com a Roma, que não chegou a terminar. Vamos ter uma conclusão de mais 20 minutos de partida, mais os acréscimos, né? O jogo 1-1. E essa acabou se tornando uma conclusão de jogo extremamente importante para a Roma, porque a Roma perdeu o último jogo em casa agora nesse interim para o Bolonha. E essa derrota para o Bolonha colocou a Roma muito mais próximo da Atalanta e mais distante do Bolonha. Por enquanto, a Roma ainda detém essa vaga da Liga dos Campeões, que abriu extra pelos critérios de coeficiente de cálculo da UEFA, mas a Atalanta também tem 2 jogos a menos e pode tentar buscar essa vaga contra a Roma, né? Inclusive, a Lazio também está nesse páreo, agora que a Lazio foi eliminada da Copa Itália pela Juventus, também está no páreo aí tentando buscar uma vaga na Liga dos Campeões. Então, esse restante de jogo para a Roma são minutos preciosos que a Roma vai ter que ter um comportamento bem mais agressivo. Na Libertadores nós temos o Fluminense enfrentando o Cerro Porteño fora de casa, o São Paulo enfrentando o Barcelona de Guayaquil. Na Sul-Americana o Fortaleza pega o Boca Juniors, grande confronto, e o Internacional pega o Delfim. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, faremos mais um planejamento juntos por aqui. Fica o convite para você se inscrever nesse canal se você não é inscrito, para não perder nenhum planejamento. Todos os dias eu estou por aqui fazendo esse planejamento com vocês e também outros conteúdos educativos e informativos sobre a nossa área aqui das apostas e do trade. Espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 25 de abril. A gente vai começar o nosso planejamento num cenário não muito comum, né? Um cenário diferente. Temos o jogo da Udinese com a Roma por terminar. A partida teve 70 minutos disputados. O zagueiro da Roma, o Indica, ele teve um problema cardíaco, segundo informações, um ataque cardíaco, teve dores no peito e o jogo foi paralisado, ele foi para o vestiário, os jogadores da Roma pediram para não continuar e o jogo foi suspenso. Nesse interim, a Roma teve um jogo em casa com o Bolonha, disputando essa vaga, né? A Roma busca bastante essa vaga na Liga dos Campeões. Afinal de contas, depois que o Mourinho assumiu a equipe, a Roma disputou final da Conference League e ganhou. A Roma disputou final da Europa League e perdeu para o Sevilha. E a Roma não conseguia vaga na Champions, né? Depois de um tempo, o Mourinho foi sacado, o De Rossi entrou e o objetivo da Roma, o grande objetivo da Roma, é voltar para a Liga dos Campeões. A Roma ainda está presente na Europa League, vai disputar na quinta-feira que vem, primeira partida de semifinais contra o Leverkusen, campeão da Alemanha, né? Está com invencibilidade aí de 40 e blau jogos. Impressionante. Só que o problema é que a Roma perdeu para o Bolonha nesse interim e ficou um pouco mais complexo. Porque por mais que exista uma vaga extra nesse momento para a Itália na Liga dos Campeões, a Atalanta ainda tem 2 jogos por fazer também. A Lazio tem um jogo atrasado e o Napoli chega ali também como quem não quer nada. Então, se a Roma perder um pouco dessa aceleração nesses jogos finais, nesses últimos 6 jogos que faltam, e aí conta esse jogo da Udinese, né, como o sexto jogo, e faltaria 5 para Roma, esse jogo passa a ser muito importante. E, na verdade, esses últimos 20 minutos mais os acréscimos passam a ser muito importantes. Porque com esse ponto, essa derrota direta para o
Bolonha por 3-1, a Roma passa a estar pressionada. Então é provável que a gente veja uma situação estranha aqui, que é um jogo dando continuidade, né, o juiz apitando, e a Roma se tornando mais agressiva. Então se a gente fosse conectar o recorte daquele jogo que foi suspenso com esses minutos finais, a motivação da Roma agora é outra, né? A Udinese não está especificamente dentro da zona de rebaixamento, mas é um time extremamente ameaçado. Tem uma partida a menos, que é justamente essa conclusão com a Roma, do que o Frosinone e o Sassuolo. O Sassuolo, se eu não me engano, já perdeu nessa rodada, mas para a Udinese também é um jogo muito, muito cascudo. E eu não sei dizer se é bom para a Udinese abraçar esse empate. Eu não sei dizer. Porque se a Udinese também vence esse jogo, se ela toma um comportamento agressivo, ela pode chegar aqui aos 31 pontos e ficar um pouco, entre aspas, mais tranquilo, né? Abrir uma condição de pontuação para o Frosinone um pouco maior. Então, vai ser curioso. Não é, como eu falei, né, uma situação atípica. A Roma provavelmente vai ser mais agressiva, porque precisa de mais, o empate já não é tão bom. Para a Udinese eu tenho minhas dúvidas. Devido à rodada, talvez o empate não seja ruim. Deixa eu ver contra quem serão os últimos jogos da Udinese. Ó, pega o Bolonha, fora de casa, Bolonha em fase espetacular, péssimo adversário para a Udinese pegar. Pega o Napoli em casa, Napoli também buscando uma vaga na Liga dos Campeões, também um adversário duríssimo aqui para a Udinese, e depois pega o Lecce. O Lecce nesse momento é um time de meio de tabela ali com 35 pontos, eu não vejo tanto essa questão de estar ameaçado de rebaixamento. Então, dos próximos 3, 2 são adversários difíceis. Então, contar com esse ponto apenas contra a Roma não vai ser uma situação tão branda assim. Talvez tenhamos aqui 20 minutos de agressividade das duas equipes, né? A gente pode até dar uma passada aqui no PDF de apoio para falar sobre a fase, né? O Udinese, a gente já fez análise desse jogo antes, mas agora são os minutos finais. Vamos dar um recorte final para esse jogo, né? O Udinese vem num momento muito ruim em casa, a Roma vinha de 2 empates fora. A gente já pode ignorar aqui essa parte de iniciativa, porque o jogo teoricamente vai recomeçar de onde parou. Não sei se a gente pode considerar aqui o segundo tempo desse jogo, né? Porque os jogadores estão frescos ali, eles vão entrar tranquilos, mas se a gente reparar, é uma Udinese que cede oportunidade com mais frequência no início, né? Porém, não dá para considerar só o primeiro tempo aqui, a gente vai ter que mensurar os dois tempos em conjunto. É uma Udinese que tem dificuldade aqui, que sofre mais gols do que marca, mas é uma Roma que também tem mais de um gol sofrido por jogo, tanto é que o jogo terminou 1-1 até os 70 minutos. Então é uma Roma que marca um pouquinho a mais só do que o adversário. É uma Roma que vem com muita efetividade na bola aérea, então a Roma pode ter um comportamento mais agressivo nesses últimos minutos, utilizando escanteio, bola aérea, cruzamento na área para tentar buscar um gol. A Udinese sofre muito nesse fundamento. Caso a Udinese surpreenda a Roma com um 2-1, a Roma pode buscar essa situação de empate também na bola aérea, é uma situação interessante. Vamos dar uma olhada aqui, ó, momentos dos gols. De novo, é uma situação atípica. Eu não sei se eu posso chegar para vocês e falar, ó, vamos dar uma olhada só aqui, ó, dos 76 aos 90, porque o jogo só vai ter 20 minutos. Beleza, mas isso daqui é no calor do jogo, quando o jogo está encaminhando, está se encaminhando para o final. Essa partida é algo atípico. As duas equipes vêm frescas do vestiário, todo mundo tomou banho, tranquilo, está descansado, está bem alimentado, entendeu? Não tem aquele desgaste dos últimos minutos de jogo. Então talvez a gente tenha que olhar isso aqui, ó. São os primeiros 15 minutos, ou talvez isso aqui um pouquinho dos 16 ao 30. Por quê? Porque é quando está começando, né? Quando está esquentando os motores. Então nós temos uma Udinese que marca bastante nos primeiros minutos de jogo, mas também sofre. Para a Roma aqui vale mais ou menos a mesma métrica, né? É muito difícil, é uma situação atípica. É difícil de analisar isso aqui, tá? É muito difícil. A gente não tem uma incidência tão grande de escanteios das duas equipes. Isso é um problema para a Roma, que utiliza muito da bola aérea, vai ter que tentar buscar, né? E é um jogo que puxa muito para cartões. E já tivemos bastante cartões ao longo desse jogo, né? Vou até tirar minha dúvida aqui. Quantos cartões que teve só nessa partida aqui, enquanto eu estava nos 70 minutos? Ó, o meu Udinese, ó, 1, 2, 3, 4 cartões, até os 70. Mais ou menos a média aqui, né? 3 cartões para cada equipe. Ainda dá para buscar mais alguns. Se você trabalha no mercado de cartão, ainda dá para buscar mais algum. O Pereira fez o gol da Udinese e o Lukaku fez o gol da Roma com o passe do Cristante. Em relação aos principais jogadores, aqui nós temos o Thuram, não sei se vai estar disponível, o próprio Pereira, né? O Roberto Pereira, o Lorenzo Luca com 7 gols e 3 assistências, e acho que é isso, né? Do lado da Roma, provavelmente não vai contar com o Indica, que teve
esse problema. O Dybala e o Lukaku são os principais jogadores, o Paredes é um excelente complemento e o Pellegrini é um excelente finalizador. Agora também a Roma conta com a volta do Tammy Abraham, né, que estava lesionado, e com o Renato Sanches, também estava lesionado. Duas forças físicas, mas o Abraham também é um excelente finalizador. Se você é um trader por aqui, eu vou ser sincero com vocês, é uma situação atípica. Eu não aconselho trabalhar no mercado de match odds, porque você já tem uma Roma a 4,17, uma Udinese a 4,88. Nesse momento é o mercado do empate, que é o vencedor. Então ele vai caminhar em direção a 0,1 por enquanto, se o jogo continuar desse jeito. Eu venho para esse jogo para pensar no cenário de over limite, né? Porque faltam aí 20 minutos mais os acréscimos. Provavelmente vai ser uma Roma mais agressiva do que a gente estava vendo no final. E uma Udinese também que não tô vendo uma Udinese tão branda. Udinese numa situação bem arriscada de rebaixamento, não pode ficar só segurando. Se tomar um gol cedo nesses 20 minutos, vai para cima. Podemos até ter um cenário de 2 gols. Mas eu gosto de pensar no cenário de over limite. Então eu não sei qual caso de aposta você trabalha, qual exchange você trabalha, mas se o mercado abrir para over limite aqui, pode ser interessante. É como se a gente congelasse um jogo que veio 1-1 até os 70 e pudesse pensar no que fazer. Seria excelente se esse jogo tivesse desempatado, confesso para vocês. Eu prefiro trabalhar jogo desempatado, mas a situação da Roma agora é outra. A situação da Roma, devido a essa derrota para o Bolonha, é uma situação de uma Roma um pouco mais pressionada. E esse jogo aqui, a Roma pode ser um pouco mais agressiva, afinal de contas, contra o Napoli, ela já vai ter que fazer um pouco de gestão de jogadores, porque daqui a pouco tem um jogo importantíssimo contra o Leverkusen. Eu vejo a possibilidade desse jogo aqui não terminar 1-1, buscar pelo menos um gol nessa situação de over limite. Terminar empatado esse jogo seria péssimo para as duas equipes. Segundo jogo do dia, 4 horas da tarde, talvez o jogo de maior importância, como eu comentei com vocês, que vai atrair maior quantidade de apostadores, maior quantidade de dinheiro para o mercado. Vai ter também maior quantidade de opções para você apostar. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo do seu nível, né, de conhecimento, de metodologia. É Manchester City e Brighton. O Brighton, nesse momento, é um time que não briga por nada. Eu acho muito difícil o Brighton brigar por uma vaga, essa vaga aqui na Conference League. O Brighton foi eliminado pela própria Roma, a gente acabou de falar dela, na Europa League. Não fez uma campanha ruim, pelo contrário, foi uma campanha decente do Brighton. Mas o primeiro jogo, tomando uma goleada lá no Estádio Olímpico de Roma, acabou tirando o Brighton do jogo, e o jogo da volta, por mais que o Brighton tenha vencido, não foi o suficiente. O City se classificou agora para a final da FA Cup para enfrentar o United. O United teve dificuldade, né? E o City também depende só de si para ser campeão. Sei que a tabela assusta, parece que o City não vai conseguir, mas ele só depende de si. O problema é, o City não pode vacilar, porque qualquer vacilo em relação a empate, o Arsenal toma de novo a vantagem por conta da quantidade de saldo. O Arsenal tem um saldo muito bom, não só a quantidade de gols marcados, mas a quantidade de gols sofridos, que é inferior ao do City. E também tem o número de vitórias. Então, se o City empatar o seu jogo, mesmo que, tanto esse aqui quanto o do Tottenham, mesmo que ele vença o outro, ele também vai a 77, né? Vai a 74 com um empate, 77 com uma vitória depois, mas o Arsenal ficará com a vantagem na liderança. Então o City não pode nem sonhar em empatar, nem contra Brighton, nem contra o Tottenham e nem contra outros adversários que estão vindo pela frente. E o campeonato, pelo visto, está longe de acabar em relação à resolução, né? Mas se a gente pudesse pensar assim, poxa, qual rodada talvez o City possa se complicar? Esse confronto contra o Tottenham fora de casa, que ainda vai acontecer lá para frente, é um confronto muito chato. O City geralmente perde ponto quando vai enfrentar o Tottenham. O confronto contra o Forest já é bem mais tranquilo. O Forest está numa situação de rebaixamento. E esse confronto contra o Fulham também é chato, né? Geralmente o Fulham complica a vida de algumas equipes maiores. Contra o Liverpool não foi assim. Mas se você colocar assim na balança o Brighton em má fase, o Forest contra o rebaixamento, o Fulham, acho que o City conseguiria. O Wolverhampton eu acho que é tranquilo. Eu acho que esse Tottenham fora é um dos mais chato. Se fosse o Brighton da temporada passada, eu diria que o Brighton certamente poderia complicar a vida do City. Hoje, eu já tenho um pouco mais de dúvida. Mas vamos falar um pouquinho sobre como vem o Brighton. O Brighton vem de 4 jogos sem conseguir vencer. A última vitória foi justamente contra a Roma, né? No jogo da volta, onde o Brighton já tinha sido praticamente eliminado. E também teve uma vitória contra o Force. De lá para cá, o Arsenal, que também briga pelo título, foi até a casa do Brighton e goleou o Brighton praticamente por 3-0. Uma goleada, né? Perdeu para o Liverpool de virada, né? O Liverpool saiu atrás do placar, tomou a virada, né, do Liverpool, empatou com o Brentford fora de casa e empatou com o Burnley. O Burnley que está dentro da zona de rebaixamento. O time do City vem de uma derrota nos penais para o Real Madrid e depois uma vitória agora. Não jogou bem na semifinal da FA Cup, mas se classificou, é o que importa para o City. Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal. Vai ter o PDF com mais de 130 competições diariamente, claro.
outros benefícios, como assistir o BDM mais cedo, ter acesso ao pós-planejamento, os 2 vídeos de pós-planejamento na semana, e também aos outros conteúdos educativos que eu estou tentando, né, cada dia mais produzir para vocês que apoiam aqui a criação de conteúdo no canal. Bom, o City fora de casa, ele é muito parecido com o Liverpool nessa temporada. E é um City ruim. E eu não tenho problema nenhum de criticar o City em alguns aspectos. E esse aspecto fora de casa é justamente a fragilidade defensiva. O City já melhorou, né? Antigamente ele era um time que não conseguia sair à frente do placar quase nunca. Agora ele já consegue um pouco mais. Só que tem sido muito comum o City ter que virar jogos por sair atrás do placar. Se você pegar o cenário desses últimos 15 jogos fora. Então é um City que não tem tanta iniciativa, infelizmente. E aí você pode perceber que a iniciativa do Brighton é maior do que a do City. O Brighton falha em marcar na mesma quantidade de jogos que o City, porém, o Brighton sofre com mais frequência. Só que olha só, a quantidade de gols sofridos pelo Brighton é praticamente a mesma do City. E a de gols marcados não é muito distante não, tá? Então é um confronto que, se a gente olhar só pro lado de estatística, a gente vai começar a achar uns problemas no City. Sempre que a gente faz análise do favorito, quando o favorito é muito favorito, eu vejo muita gente colocando um freio de burro no olho e só olhando pro lado do favorito. Quando você analisa um jogo de um favorito contra um não favorito, não é só as deficiências do favorito que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar as valências do não favorito. Se você pegar o último jogo agora do Fenerbahçe contra o Sivasspor era um time extremamente difícil de se vencer na casa dele. E ele conseguiu complicar a vida do Fenerbahçe. E eu ouso dizer que esse empate do Fenerbahçe vai dar o título para o Galatasaray de novo. Então, quando a gente analisa aqui um jogo de favorito, de super favorito, né? Isso aqui é um jogo de super favorito, porque se fosse ao contrário, a odd do City ia estar em 20, em 15. Então é um jogo de super favorito. É só você inverter um mando. A gente não pode olhar só para o City. A gente tem que olhar para o Brighton. O que o Brighton pode fazer? O City a gente praticamente já sabe. Então vamos lá. Uma coisa interessante. O Brighton precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. A quantidade de finalizações é alta. Se você comparar times que precisam de 2.5, 2.3 finalizações no alvo para marcar um gol, essa aqui de 4 finalizações é alta. Só que a do City é 4.2 também. Então o Brighton não é uma equipe assim tão frágil. É uma equipe que pode criar perigo. É bom tomar cuidado. O Brighton cria grandes chances de praticamente 2 gols por jogo. Se ele tiver num dia bom, de bom aproveitamento, ele pode complicar a vida do City por aqui. Outra situação. O primeiro tempo do City não é bom. Menos vitórias, mais derrotas, mais gols sofridos e menos gols marcados. O City é inferior no primeiro tempo. Pouca coisa, mas é. Pouca coisa, mas é. O Brighton é mais efetivo e mais sólido na defesa. No segundo tempo, o City melhora muito ofensivamente, corrige os problemas, um pouquinho dos problemas defensivos, não tudo, né? Tem mais vitórias e menos derrotas. Aqui já dá para dizer que o City é levemente favorito, mas ainda é um Brighton agressivo pra caramba no segundo tempo. São duas equipes que utilizam muito bem da bola aérea e muito bem das finalizações de fora da área. Porém, o calcanhar de Aquiles do Brighton é a sua própria bola aérea, né? Ou seja, uma equipe que dá e toma na bola aérea. Defensivamente é ruim, ofensivamente é muito boa. Por aqui o City pode encontrar o caminho, né? Já que o Haaland não tem ajudado muito nos pés, pode ser um jogo para ele tentar ajudar de cabeça. Para o Ruben Neves também ajudar de cabeça. Para um Kovacic tentar ajudar de cabeça. Um Guardiola tentar ajudar de cabeça. Um Rodri, jogadores que sobem muito bem para tentar ajudar nesse tipo de cenário. O jogo do City ele é mais over justamente porque é uma equipe que sofre mais gols, né, esse ano. Mas o Brighton também não fica atrás, é uma equipe over também. O City marca muito mais gols no segundo tempo, principalmente aqui no meio do segundo tempo, e sofre com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo. O Brighton marca com mais frequência nos últimos minutos de jogo, padrão de Premier League, né? Nada muito diferente, e sofre também com mais frequência nos finais aqui dos dois tempos, principalmente no final do segundo tempo. São duas equipes que exploram bastante os escanteios e, óbvio, tem boas bolas aéreas. A gente tem que ficar de olho nisso. O Brighton sofre um pouco mais de cartão amarelo do que o City. Um jogo, na minha opinião, aí para uns 3 ou 4 cartões amarelos, né? 2 para cada equipe, ou pelo menos um ali para o City, 2 para o Brighton, me parece um cenário de 3 ou 4 cartões. Um dos principais jogadores do Brighton é o Pascal Gross, um dos maiores assistentes da Premier League nessa temporada. O João Pedro, se estiver disponível no ataque, também é um excelente jogador, assim como o Ferguson e o Adingra. São os goleadores da equipe. Do lado do City, a gente já conhece, quem tem que estar presente é o menino De Bruyne. Se estiver presente, já ajuda muito. O Phil Foden também e o Haaland, pelos números, mas dependendo da situação, você pode até ter o Julian
Julian Álvares, né? O Julian Álvares ali disponível. O Rodri é aquela coisa, quando ele tá em campo, dificilmente o City perde, mas nem sempre ele tá jogando bem esses últimos jogos. Os jogadores que eu falei para ficar de olho de cabeça, né? Você tem muita participação do Guardiola, do Akanji, do próprio Haaland, do Rubem Dias. São jogadores que podem ajudar nesse fundamento. O Phil Foden, talvez mais para finalização de fora da área. Aí você pode, se você trabalha esses mercados mais diferentes, né? Mais exóticos. Se você é um trader assim como eu venho para tentar buscar um padrão de superioridade que eu não encontrei no jogo contra o Chelsea na FA Cup. Não encontrei e fiquei de fora. Não é sempre, como diz meu amigo Gabigol, nem todo dia tem pão quentinho. Então não é sempre que a gente vai encontrar um City dominante. Mas, muito provavelmente, a chance de um City, sabendo da necessidade, entendendo da vitória do Arsenal, de um City tomar conta de alguns momentos do jogo, é alta. Então eu vou tentar buscar esses momentos, principalmente no primeiro tempo, para tentar estar a favor do Manchester City. Theo, quero aprender mais sobre isso. Utiliza meu curso aqui embaixo, totalmente gratuito. Estou fazendo uma atualização nele também, mudar um pouquinho do layout ali do curso para facilitar para vocês, produzir um pouco mais de conteúdo que eu estou sentindo que falta complementar novas coisas que surgiram no mercado, né? Sou um cara muito perfeccionista, então esse ano eu vou ampliar ainda mais as questões desse curso, mas já é completo, ele vai te levar num nível muito avançado e você vai aprender a trabalhar numa exchange, a maior do mundo é a Betfair. Na verdade, a que promove a cotação para todas as outras, né? Tudo é Betfair, só muda o nome, o mecanismo é todo da Betfair. Então você tem um link aqui embaixo para aproveitar o bônus de boas-vindas, que não é de rollover, não é aquele bônus de, poxa, fulaninho bet está oferecendo R$500, R$300 no meu primeiro depósito, vai dobrar o meu primeiro depósito. Beleza, mas você deu uma olhadinha nas letras miúdas, aquilo ali vai te obrigar a apostar várias e várias e várias vezes em cotações altas para fazer você queimar aquele bônus. Isso não é um bônus legal. Esse bônus de exchange que eu estou oferecendo aqui para vocês, eu enchi o saco da Betfair muitas vezes. Falei, gente, tem que olhar para o iniciante, principalmente na exchange. Nem todo mundo quer trabalhar em casa de aposta. E tem um bônus deles de reembolso. Então você, iniciante, como eu fui um dia, vai fazer cagada, vai perder dinheiro. Eu perdi muito dinheiro, quebrei muita banca, fiz muita cagada. E o bônus é para reembolsar você toda vez que você terminar uma semana no negativo. Clica aí, tem um vídeo também que o William anexa para mim, para você entender como é que funciona esse bônus, tá? Combinado? Então aproveita, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar disponível e realmente é um bônus muito bom, sem pegadinha nenhuma. Não tem letra miúda não. Você lê só os termos de uso, mas não tem letra miúda. Queria ter um bônus assim quando eu começasse. Não tinha, né? Isso que eu vou fazer se eu for um trader. Aproveitar a estabilização do mercado para poder buscar estar a favor do City. Se eu não encontrar uma superioridade do City por aqui, eu não vou entrar no mercado. Principalmente se essa superioridade vier no segundo tempo, que aí eu já não tenho metodologia para isso. Se você é um Panther, é provável que o City vença? É. Os últimos jogos do City com o Brighton, nós tivemos 1, 2, 3, 4 vitórias do City e um empate na casa do Brighton. As duas últimas vezes, vitória do City por 4-1 e empate por 1-1. É um cenário com alto poderio de ambas marcam, porque o City vem tomando gol fora de casa com frequência e o Brighton marca com frequência. Essa cotação ela já começa a ficar boa, mas se ela tiver acima de 2 é melhor ainda. Dado o risco, né? Óbvio, o City fazer um jogo perfeito defensivamente, pode acontecer. E eu não duvido desse 2,5 gols com uma cotação acima de 2 também me agrada demais. Justamente por conta dessa deficiência defensiva do City fora de casa. Claro, nessa partida pode ser que o City entre muito forte, não deixe o Brighton marcar, porém se o City fizer um gol cedo, que o Brighton saia para o jogo, né? Nessa expectativa de tentar buscar essa vaga na Conference e dê espaço para o City aproveitar, né? Como o City não tem mais confronto da Liga dos Campeões recente, já foi eliminado, eu acho que ele pode explorar aqui a titularidade dos seus jogadores e também, caso esteja na frente, os contra-ataques. Chamar o Brighton para cima para poder buscar contra-ataque. Se você encontrar um Brighton na frente, pode ser interessante tentar buscar uma vitória do City. Aí sim, uma cotação mais elevada. Lembra do que eu falei no jogo do Fenerbahçe, hein? Não é para sair buscando vitória do City de virada a qualquer preço. Saiba qual é a sua taxa de acerto, saiba qual é a cotação mínima que você tem que pegar. Tudo isso é para desenvolver uma metodologia. Não é fácil não, meu amigo. Se fosse só sentar a bunda aqui ou só pegar o celular e clicar para ganhar dinheiro, no curto prazo até vai, mas no longo prazo a conta chega. Segura a sua vontade de clicar a qualquer momento e espera uma cotação um pouquinho melhor. Quando eu falo assim, mas pô, o Theo não quer entrar em cotação baixa por quê? Porque se você não tiver uma relação de lucro-prejuízo legal, você pode ficar feliz, pode botar dinheiro no bolso no primeiro, no segundo aposta, na primeira ou na segunda semana. Quando você esticar um pouquinho para o longo prazo, você vai começar a perceber que você está devolvendo dinheiro. Isso foi feito. O mecanismo da casa de aposta é assim que funciona.
dá no início para depois te tomar. Ela semeia e depois colhe. Semana passada tivemos um domingo onde os favoritos todos venceram, tirando o Atlético de Madrid, né? É a casa de aposta semeando para depois colher. Então, saiba interpretar essa cotação do City, saiba que aqui dentro já tem toda a margem de lucro de uma casa de aposta. Apostar nessa cotação pré-live não vai te dar valor. Tenta buscar algo mais alto no ao vivo, principalmente se o City começar um pouco rateando, tá bom? Nas opções de jogos extras para essa quinta-feira, o PSV enfrenta o Heerenveen fora de casa e praticamente ali para botar a mão no título, né? São 18 equipes na Eredivisie, isso quer dizer que são 34 partidas. Existe uma distância de 9 pontos entre o PSV e o Feyenoord. Se o PSV venceu o Heerenveen, mesmo se o Feyenoord venceu seu jogo contra o Go Ahead Eagles, a distância vai permanecer em 9 pontos e aí só vai restar 9 pontos em disputa, né? 3 rodadas e o PSV praticamente já levantará esse título, né? Será o campeão. Então, é uma rodada para conclusão. Dá para ficar de olho numa possibilidade de gols. É difícil cravar aqui uma vitória do PSV, porque o Heerenveen não perde tanto, não toma tanto gol, mas ainda assim o PSV é muito agressivo. O Feyenoord já pode se complicar por aqui, porque vai pegar uma equipe do Go Ahead Eagles que é muito mais chata, tem ainda menos derrota e ainda menos gols sofridos do que o PSV. É claro que o Feyenoord vai tentar fazer de tudo, se ainda tem chance vai tentar, mas é muito difícil, tá? Então eu ficaria de olho nesses dois jogos da Holanda por aqui também. Nós temos na Libertadores o Cerro Porteño e o Fluminense. O Fluminense, nesse momento, líder do seu grupo, com Colo-Colo e Alianza Lima, além do Cerro. Se vencer esse jogo fora, se distancia ainda mais, mas um empate por aqui não é um resultado ruim. O São Paulo, que perdeu para o Tajeres e venceu o Cobressal, enfrenta o Barcelona também em busca da liderança aqui. É provável que o Tajeres vença o Cobressal também, mas não é um jogo fácil para o São Paulo, tá? O São Paulo é tido como favorito aqui, mas ele pode se complicar. Outro jogo interessante na Sul-Americana é o Boca Juniors contra o Fortaleza. Não sei se o Boca Juniors está tão empenhado assim na Sul-Americana, né? Teve um empate, uma vitória, mas o Fortaleza está bem empenhado. São 2 vitórias consecutivas, então é um jogo onde esse favoritismo aqui é justo, mas é bom tomar um pouco de cuidado porque é o Boca Juniors, né? Toda a tensão é válida, até porque o Boca acabou de vencer o River Plate aqui, ó, cenário de 3-2, se não me engano, no cenário de Copa. E para finalizar, o Internacional fora de casa enfrenta o Delfim na Sul-Americana. O Internacional que não conseguiu vencer o Real Tamoiá dentro de casa com uma cotação de, acho que era 1,005. Acho que era por aí a cotação, uma cotação daquela de bilhete. O pessoal adora botar essas cotações em bilhete e aí, felizmente, né, a casa de aposta agradece. Então, o Internacional tem essa tarefa aí com o Delfim para tentar buscar a liderança do grupo. Ainda é cedo, né, para dizer que o Inter pode se complicar, mas não pode deixar para muito depois. Quero finalizar esse BDM deixando aqui uma homenagem, né, à minha avó que nos deixou hoje, Dona Nadir Borges, que eu acho que dessa resiliência que eu tenho, dessa constância que eu tenho, né, dessa minha continuidade com os meus projetos, com a minha vida, tem muito dela, né? Uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, passou a vida inteira nessa constância e acabou passando bastante disso para mim. Então, descansou sem maiores problemas, descansou quando tinha que descansar, viveu muito bem. Então fica aqui um beijo no coração da minha avó e um beijo no coração de vocês também. Um abraço.